Olá, queridos, graça e paz. Meu nome é Gleison, eu sou um filho amado de Deus e nós vamos começar mais uma aula da nossa escola de cura. Essa é a nossa terceira aula e nós estamos num passo importante para o nosso crescimento espiritual e também para a nossa cura. O primeiro passo nesse trilho que nós estamos seguindo é admitir que eu tenho um problema. Olha o que a Bíblia diz aqui nos Provérbios, capítulo 28, no verso 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Eu quero chamar a sua atenção aqui para algumas palavras importantes nesse texto. A primeira é esconder. Esconder é o mesmo que omitir. Esconder é encobrir. Então a Bíblia está dizendo que aquele que encobre os seus pecados, que esconde os seus pecados, que omite, ele não vai prosperar. E a palavra prosperar aqui significa dar certo, alcançar o sucesso. Então a palavra do Senhor está dizendo que quem esconde não alcança o sucesso. Mas quem confessa, agora sim, quem expõe, quem coloca para fora e abandona, encontra misericórdia. E a palavra misericórdia significa que o Senhor e que as pessoas também que estão ao seu redor, movidas pelo Espírito de Deus, elas estarão com você sentindo misericórdia, sentindo a mesma dor que você sente, e elas estarão dispostas a lutar ao seu lado. Então, um passo importante no nosso processo de cura é admitir que nós também precisamos de um confidente, alguém a quem nós possamos confessar os nossos pecados. Olha o que diz o texto bíblico de Tiago, capítulo 5, verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Eu acredito que você em algum momento já tenha ouvido falar sobre esse texto. E às vezes a gente pensa que nós devemos confessar os nossos pecados somente para Deus. Quando nós fazemos isso, nós alcançamos o perdão de Deus. Mas quando nós confessamos os nossos pecados para uma outra pessoa, para um irmão, para o nosso discipulador, para o nosso pastor, para o nosso mentor espiritual, para o nosso líder de célula, nós encontramos nele uma força em oração, um amigo, um refúgio, que vai nos ajudar a superar aquilo que nós não estamos conseguindo superar sozinhos. É importante admitir, gente, às vezes nós queremos deixar para depois, às vezes a gente finge que não está acontecendo. Eu não sei se na infância de vocês passaram por essa experiência. Mas às vezes a gente estava brincando na escola e alguém chegava ali e dava um tapão nas costas do outro, por exemplo. E a pessoa com aquele orgulho ferido, né? Naquela brincadeira, ele falava assim, nem doeu, eu nem estou sentindo. Mas quando você olhava nas costas dele, estava tatuado ali a mão do amiguinho que havia, por exemplo, lhe dado um tapa nas costas. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente faz assim, não doeu, não existe. Nós entramos no lado de negar, da negação do problema que nós estamos vivendo. Então, Tiago diz que nós precisamos procurar a nossa liderança, procurar os nossos mentores, discipuladores, e assim confessarmos os nossos pecados. Para quê? Para que nós sejamos curados. Não apenas perdoados, mas curados. Há uma frase que eu gosto muito de um pastor chamado Abe Uber, que ele diz o seguinte: é melhor você confessar uma tentação do que confessar um pecado. Por isso é muito importante ter alguém que caminhe lado a lado com você. O caminho da restauração de seus relacionamentos não deve ser trilhado sozinho. Gente, sozinho nós podemos ir até um determinado lugar, podemos até ir longe,
Mas quando nós temos o auxílio de alguém caminhando conosco, nós podemos chegar ao lugar desejado, ao lugar que Deus tem como um propósito real para a nossa vida. Então, no trilho de cura, no trilho de restauração dos nossos relacionamentos, da nossa vida, nós não devemos caminhar sozinhos. É melhor que ande dois do que um. E talvez as suas feridas, como nós já ministramos em aulas anteriores, te impeçam de confiar em alguém. Mas nesse processo, você vai aprender que você precisa do auxílio de pessoas ao seu lado. Amém? Jesus Cristo é o primeiro que nós precisamos, é o nosso mais importante confidente, porque Ele nos conecta com Deus. Todas as vezes que nós oramos a Jesus, Ele intercede por nós, porque Ele também viveu e venceu as mesmas provações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Um grupo de apoio também é importante, pois te conecta com outras pessoas. Aqui na Escola de Cura, muito em breve, nós teremos um grupo de apoio no Google Meet, para nós trocarmos as nossas confidências e assim caminharmos juntos, aprendendo com o testemunho do outro. Também é importante um confidente pessoal, pois ele conecta você com você mesmo. Ele faz com que você entenda o processo pelo qual você está vivendo. Gente, é muito importante nós termos o nosso processo de cura, alguém que nos olhe nos olhos e que nos fale a verdade. Eu já disse aqui anteriormente que às vezes por uma dificuldade que nós temos, o medo de magoar ou de entristecer ou de ferir uma pessoa, nós não conseguimos falar 100% de verdade. Às vezes nós falamos só 90%, né? Eu vou deixar esses 10% aqui, porque se eu falar, gente, nós precisamos ser íntegros, precisamos ser verdadeiros. E um confidente pessoal, ele é importante por isso, porque às vezes você não consegue compreender o propósito de Deus para você. Às vezes você não consegue compreender como que você vai vencer aquela dificuldade, e você vai postergando, você vai maquiando, e quando alguém olha nos teus olhos e diz a verdade, te faz compreender quem você realmente é. Às vezes a gente fica até com raiva. Eu me lembro que no início da minha caminhada cristã, eu tinha muitos amigos na igreja, e alguns assim eram confidentes da madrugada. A gente saía do culto, sentava ali, ou um ia para a casa do outro, e a gente passava a noite, às vezes, conversando, abrindo o coração, e a gente falava coisas que nós não falávamos para outras pessoas. E ali, quando nós abríamos o nosso coração, com uma palavra, às vezes, de confronto, uma palavra de repreensão, nós encontrávamos cura. Às vezes a gente saía até um pouco chateado, como que ele teve coragem de falar isso comigo? Como que ele pôde falar dessa forma comigo? Mas a sinceridade e a verdade do outro trazia cura para o meu coração. Então isso é muito importante, que você tenha um confidente, pois ele conecta você com você mesmo. Então vamos lá, algumas razões para nós termos um confidente no nosso processo de cura. Primeira delas, é bíblico. Eclesiastes 4, verso 12, diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Então, primeiro, é porque é bíblico. Jesus, quando enviou os discípulos, ele os enviou de 2 a 2, sempre no processo de que um pudesse ser auxílio, sempre que um pudesse confrontar, trazer verdade, sempre que um quisesse desviar, trouxesse o outro para o caminho. Irmãos, quando você tem um amigo verdadeiro, confidente, que caminha com você, se você pensar em se desviar do caminho de Jesus, você já fica com vergonha, porque você pensa assim: nossa, o que fulano vai falar quando souber que eu fiz isso? Então ele, de certa forma, te impõe um limite, né? E o confidente, ele está ali, não é para ser o seu amiguinho, que vai te apoiar em tudo, não, ele está ali para te trazer
verdades e fazer com que você cresça e que você chegue ao final de um processo de amadurecimento muito mais forte do que quando você começou. Segundo, é fundamental para o seu processo de tomada de decisões. Gente, quando você tem um confidente, eu lembro, voltando ao início da minha conversão, eu tinha muitas dúvidas a respeito do Evangelho, de como que eu ia gerir algumas situações da minha vida. E ali os meus confidentes, os meus amigos, nas suas palavras, não que eles tomavam decisões por mim, mas as palavras direcionadas me traziam conteúdo para que eu pudesse pensar melhor a respeito das decisões que eu ia tomar. O confidente ora e o apoia espiritualmente. O confidente é aquele amigo que caminha com você num nível espiritual. Eu tive uma experiência cristã muito rica ao lado da minha mãe. A minha mãe, ela era uma cristã, uma serva de Deus, muito temente ao Senhor e com um coração muito liberal para abençoar a vida das pessoas. E ela tinha muitas amigas que procuravam para orar, para fazer campanhas, que traziam confidências ao seu coração. E eu, por muitas vezes, entrava no quarto da minha mãe e a via ali de joelhos, orando e intercedendo, se colocando na brecha pelo problema de outras pessoas. É isso que um confidente faz. É aquele que vai te ouvir, vai orar e vai te dar uma cobertura, um apoio espiritual. E isso é muito poderoso. O confidente também te incentivará em seu relacionamento diário com Jesus. O confidente não está ali só para ouvir o seu problema, a sua dificuldade, a luta que você está enfrentando, mas ele está ali também para te incentivar e a te ajudar a crescer nesse processo de relacionamento com Jesus. Às vezes você quer que a outra pessoa vença o seu problema por você, mas quem já venceu por você foi Jesus, e você vai aprender a vencer em um relacionamento diário com Jesus. Nós, os seus conselheiros, o seu confidente, ele pode te ajudar nesse processo, ele pode te ajudar e te sustentar numa plataforma de crescimento, mas o seu crescimento, ele está intimamente ligado ao relacionamento pessoal com Jesus. Não há como alguém se relacionar com Deus por você. Essa é uma decisão diária, essa é uma escolha diária que você precisa fazer. O confidente também poderá direcioná-lo e ajudá-lo na escrita das suas memórias. O que é isso? O que são escritas de memórias? É você fazer a sua análise de vida, é você ver de onde você saiu e traçar o caminho para onde você está indo, é você perceber em cada instante da sua vida, todas as vezes que você negou o Evangelho de Cristo e todas as vezes também que Cristo proporcionou a você o livramento, que Cristo proporcionou para você um caminho novo, uma nova oportunidade. E aí você entende a misericórdia, a graça, e entende também o destino que você tem em Cristo. Irmãos, às vezes nós aceitamos a Jesus, assistimos ao culto, estamos na igreja, mas não compreendemos o nosso destino espiritual em Cristo. Eu vejo Paulo, por exemplo, tratando Timóteo como um filho na fé, e Paulo escrevendo para Timóteo, dando a ele um destino espiritual. O seu confidente, ele vai te ajudar também nesse processo. Por isso é legal que ele seja alguém experiente em uma caminhada, que ele tenha passado por desafios não iguais, mas semelhantes ao que você passa na sua vida, para que ele possa também te direcionar, tanto na sua escrita de memórias, como no seu destino profético. Confidente também é muito positivo, no sentido de ter alguém de confiança
para ouvir a sua história e guardar sigilo. Confidente é aquele que vai ouvir e vai guardar. É aquele que vai te acompanhar em um processo e vai ser alguém de extrema confiança para você. Pastor, eu tenho uma dificuldade tão grande de confiar nas pessoas. Esse processo de cura, você vai quebrar isso. E quem vai te ajudar a quebrar isso é o seu irmão na fé, o seu confidente. Porque ele vai mostrar para você que é possível sim confiar às pessoas a sua história de vida. Não para que elas saiam por aí contando para outras pessoas. Não para que elas sejam publicadas nas redes sociais. Muito pelo contrário. Mas para que ela fique guardada e ela seja exposta apenas em um ambiente espiritual. Onde com o auxílio do Espírito Santo, você vai alcançar a cura. Então, tudo isso, queridos, é para você entender a importância de se ter um confidente. A ausência de um confidente, ela pode, normalmente, ela dificulta o seu processo de cura. É comprovado hoje, com uma base de estudos científicos, que quando você fala, você se expõe, você é curado nesse processo. Então você não consegue se auto-libertar. Você não consegue ser o seu próprio confidente, muito menos o seu travesseiro. Você tem Jesus, você pode ter um grupo de apoio, mas você precisa de alguém que esteja bem próximo a você e assim possa caminhar nessa verdade contigo. A palavra de Deus diz o seguinte: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios 27, 17. Então, quando você tem um confidente, ele te ajuda nesse processo de ser afiado, de ser moldado segundo o caráter de Jesus. Assim vencendo as suas mazelas, os seus problemas, as suas dificuldades. Possíveis consequências por não se ter um confidente. Vamos lá, a primeira delas, dificulta na escrita das suas memórias, ou seja, você vai ter dificuldade de lidar com o seu passado. Segundo, estar suscetível a não endereçar pontos importantes da sua trajetória. Eu não sei se você já percebeu, mas quando nós temos algum trauma, a tendência do nosso inconsciente é escondê-lo, é varrer a nossa sujeira ali, para debaixo do tapete, porque nós não queremos lidar com isso, porque nos causa dor. Agora, quando temos o confidente, ele nos ajuda nessa trajetória de relembrar aquilo que nos feriu e que traz consequência para nós ainda hoje, fica mais difícil da gente endereçar realmente os pontos importantes da nossa vida. Outra coisa, não ter ninguém competente para te ouvir. Quando você não tem um confidente, você corre o risco de cair em armadilhas emocionais. Não sei se você já ouviu falar em gatilhos. Todos nós, em um processo de cura, de recuperação, de restauração, precisamos lidar com esses gatilhos emocionais, que são situações que são start, que são início para nós cairmos nos nossos velhos hábitos. Quando nós temos um confidente, e aí eu volto a repetir a frase, é melhor você confessar uma tentação do que confessar um pecado. O confidente nos ajuda nesse processo. Quando você não tem um confidente, você não tem a quem prestar contas. Fica mais fácil de você, através do seu gatilho, cair novamente nos vícios, nas mazelas, nas angústias que você tinha quando começou o seu processo de cura. Outra coisa, quando você não tem um confidente, você pode ter uma interrupção no processo de autoconhecimento. Chega um momento que você não quer mais olhar para dentro de si. E aí você não tem alguém que possa extrair as verdades de você. Às vezes, quando a gente vai conversar com um confidente, com um discipulador,
a gente espera uma solução, uma resposta. Só que o papel do confidente, do discipulador, é extrair de você as suas próprias verdades. Às vezes a gente quer algo pronto, né? Uma receita pronta. E saímos desse processo de um encontro com o confidente, às vezes com mais dúvidas do que quando chegamos. Mas isso é salutar, é bom. Para quê? Para que nós possamos pensar, para que nós possamos construir a nossa verdadeira identidade, não a partir do que o outro falou, mas no meu processo de autoconhecimento. Isso é muito legal. A falta de um confidente também produz no programa de crescimento e restauração, principalmente aqui na escola de cura e nos atendimentos que nós fazemos, uma dificuldade, um resultado abaixo do esperado, não é? Eu vou ousar fazer uma comparação. Existe uma diferença quando você vai para uma academia, por exemplo, e você treina sozinho. E ao mesmo tempo, uma pessoa ao seu lado, um amigo seu, ela está treinando os mesmos aparelhos, no mesmo ambiente, ouvindo a mesma música, mas ela está treinando com um personal trainer. Aí o que acontece? O resultado dele ou dela se torna melhor do que o seu resultado. E você fala, não estou entendendo por quê. Mas é porque ela tem alguém ali que faça um trabalho personalizado, que te ajuda a potencializar o seu resultado. É para isso que serve um confidente, para te ajudar a potencializar as suas escolhas e o seu processo de cura. Jesus, ele caminhava lado a lado com seus discípulos, e eles foram potencializados pelas palavras de Jesus. Haviam revelações que eles tinham que os outros não tinham. Josué, por exemplo, teve o seu ministério potencializado porque caminhou muito próximo a Moisés. Eliseu e Elias, a mesma coisa. E assim são todos os processos de crescimento e de continuidade, de legado que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Querido, isso é muito importante para você. Em um processo de cura, de restauração, não caminhe sozinho. Tenha um confidente, tenha alguém que você possa chorar, que você possa se abrir, que você possa ser você mesmo, transparente, sem máscara, sem cera, mas com muita sinceridade. Amém? Agora que você começou a compreender a necessidade de ter um confidente, você pode escrever aí num papel na sua casa, no seu celular, o nome de algumas pessoas que você pode convidar no âmbito da igreja, da sua comunidade de fé, para ser o seu confidente. Aliás, eu sugiro o seguinte, vá lá e procure por ele e fale assim, eu queria que você fosse meu confidente. Porque dificilmente a pessoa vai dizer não para você quando você toma essa atitude. Mas procure, escreva, pensa, ore a Deus para que seja uma pessoa com experiência, uma pessoa realmente da sua confiança. Amém? E eu quero te dar alguns passos para você identificar e escolher um bom confidente para a sua vida. Primeiro, que ele esteja atento. Primeiro passo, que você esteja atento ao seu redor. Procure por pessoas que você sabe que dirá para você a verdade. Pessoas que têm uma experiência e um relacionamento poderoso com Deus. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, e se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Eclesiastes 4, 9 e 10. O confidente é alguém que você escolherá e terá ao seu lado para auxiliá-lo nas suas decisões. Então esteja bem atento ao seu redor para que você faça uma escolha com sabedoria. Esteja atento também aos apontamentos de Deus, pessoas que Deus coloca na sua vida e que geram em você o crescimento. Esteja atento nesse mover de Deus, isso é muito importante. Eu costumo dizer também que Deus, Ele não une pessoas, mas Ele une propósitos. E eu creio que Deus, Ele se move nessa direção para colocar alguém para te ajudar nesse processo. Isaías 30, 21, diz assim,
Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o, né? Então esteja atento à voz de Deus. Mais alguns passos para direcionar a sua escolha. Ore e busque a Deus. Esteja atento às orientações dadas pela liderança da sua igreja. O confidente pode ser o seu próprio discipulador, pode ser o seu próprio líder ou mentor espiritual da igreja, pode ser um irmão que caminha ao seu lado há muito tempo, alguém realmente da sua confiança. O confidente, ele deve ser, se você for homem, ele deve ser também um homem. Se ele for mulher, se você for mulher, deve ser uma mulher, para que haja ali uma liberdade maior, tanto na fala como no entendimento, ok? O confidente deve ser feito, né, deve ter feito, pelo menos ter uma noção básica do que é ser um conselheiro, do que é ser um confidente. E esses cursos vocês podem encontrar também através da sua igreja, né, de livros, e até mesmo existem alguns cursos de aconselhamento muito bons por associações cristãs no Brasil, que você pode fazer online. Eu preciso me identificar com a história do meu confidente? Não. Tem pessoas que às vezes vêm conversar comigo que eu nunca passei por nada semelhante que elas passam. Mas o Senhor, Ele sempre tem uma palavra, uma direção, quando estamos sensíveis à sua voz. Entenda que o confidente, ele não é único e nem vai ser para a vida toda, mas ele vai trabalhar na sua vida durante um período onde ele vai ser crucial para o seu crescimento. Você não vai ficar ali a vida inteira fazendo dele uma muleta, né? Uma escora. O processo de crescimento, de cura, que nós queremos viver como igreja, faz com que nós também sejamos emancipados. Uma hora a gente vai para ser voz de cura na vida de outras pessoas. Então seja também muito direto e sincero com o seu confidente. Chega para ele e fala assim: olha, eu vejo em você alguém que eu confio. Eu gostaria muito que você fosse um confidente para mim. Amém? Certifique-se de que o seu confidente tem uma vida cristã saudável, que ele vive de acordo com aquilo que ele fala. Você não vai escolher para confidente uma pessoa que é um mau exemplo, que vive uma vida de hipocrisia, apenas tem uma casca religiosa. Então o seu confidente precisa ser realmente uma pessoa que caminha muito próximo de um relacionamento sincero com Jesus. Faça essa escolha com sabedoria, né? Preste atenção se o seu confidente expressa o desejo de ajudá-lo também no seu processo de restauração. Você precisa de alguém que esteja com você, que você realmente possa contar com ele, né? Ele tem que demonstrar para você sensibilidade, compaixão. É o que Jesus fazia com o próximo, né? O coração de Jesus se movia de íntima compaixão, ou seja, ele sentia a dor que o outro sentia. Ele se colocava no lugar do outro. Isso é muito importante no processo de crescimento. E o seu confidente também, ele precisa ser um bom ouvinte, não é? É isso que a gente espera de um confidente. Ele vai te oferecer sugestões e não ordens. E ele vai saber compartilhar com você as suas próprias lutas. Às vezes a gente olha para alguns líderes da igreja e a gente pergunta assim: não, mas será que fulano de tal também tem problema? Eu me lembro que uma vez eu estava ministrando a um grupo, né? E eu comecei a compartilhar um pouco da minha história. Meu irmão, você é pastor, mas o senhor peca também? O senhor tem fraquezas? Eu disse: tanto quanto você, se não um pouco mais. Então isso faz parte da nossa humanidade. E o confidente, ao mesmo tempo que ele te ouve, ele também precisa estar disposto a mostrar para você que ele não é um super-herói e nem que ele é um líder infalível, né? Entenda o papel do confidente. Ele ora com você,
ele te orienta no seu processo de desenvolvimento, ele vai ser um ouvinte e ele vai apontar direções. Isso é muito importante. É esse o auxílio que ele vai trazer para a sua vida. Então, querido, nesse processo, escolha alguém que realmente você tenha confiança. Eu sei que você já entendeu que é necessário o processo, que é o processo de um confidente, e também que ele precisa ser alguém da sua inteira confiança. Jó 7,11, a Bíblia diz assim: por isso não me calo, na aflição do meu espírito me desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas. O Jó está dizendo assim: todos nós um dia teremos um dia difícil, todos nós em um momento teremos um dia difícil, e a gente precisa de alguém para desabafar e fazer realmente as nossas queixas. Amém? Vamos lá, não deixa para amanhã, para você escolher o seu confidente. Tome essa atitude o quanto antes. Salmo 119, 60, assim: eu me apressarei e não hesitarei. Escolha o quanto antes e certifique que o seu confidente esteja pronto para caminhar com você. Vença a sua vergonha, tenha coragem, seja honesto com ele, faça um planejamento para que você possa crescer em nome de Jesus. Amém? Está com desejo de ter um confidente? Sim ou não? Se sim, querido, eu creio que essa vai ser uma sábia decisão. Se você é da nossa igreja, entre em contato conosco, que a gente vai, nos próximos dias, já liberar essa plataforma para que você possa ter o contato com alguém e ali haja crescimento para a sua vida. Essa foi a nossa escola de cura de hoje. Que Deus abençoe você poderosamente. Vá e vença para a glória de Deus. Viva e seja feliz. Viva uma vida plena em nome de Jesus.